O Predador, um filme clássico rodado em 1987. Para os fãs, que nem eu, da ficção científica é simplesmente um clássico. Para as pessoas que não são fãs, acaba sendo uma boa pedida também porque tem muita ação e a história é muito rica. O suspense que rola ali é um dos grandes segredos, a gente demora para entender o que está acontecendo. Obviamente quando a gente assiste pela primeira vez. Eu que já assisti mais de 500, sei inclusive cada frase do filme, e quero conversar a respeito de um detalhe de sobrevivência, que é a minha área, nesse filme. Tem um erro de sobrevivência clássico para quem está fazendo uma sobrevivência que acaba aparecendo nesse filme aí. E eu gostaria de comentar ele aqui agora com vocês. Vamos lá? Eu sou Luciano Tigre, vamos conversar. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Vem comigo! Esse erro de sobrevivência que eu quero pontuar, ele não é uma coisa que a gente se tenha que dizer, meu Deus, que baita erro de sobrevivência. Mas ele é um detalhe, né? Um detalhe pequeno, que a gente que trabalha na área vai acabar observando e em instrução a gente vai falar, ó, não faça desse jeito porque não vai funcionar, ok? Esse filme é recheado de outros erros técnicos, todo bom filme acaba tendo algum errinho aqui ou ali, né? Posicionamento de objeto, de repente o objeto está de um lado, há um corte de câmera, o objeto aparece do outro lado, isso é muito comum, muito normal, mas essa gama de pequenos erros acaba não tirando, né, a magia que envolve esse filme, né, em termos de ação, de suspense, da pessoa que está assistindo pela primeira vez entender o que está acontecendo e quem é o personagem principal, né? Isso tudo acaba enriquecendo muito e os errinhos acabam não atrapalhando nesse caso. A primeira coisinha que eu notei em si de erro nesse filme foi ali pelos idos de 97, quando estava saindo o Predador 2, inclusive. Eu lembro de ter já a fita cassete, na época da fita cassete, já denuncia a idade isso aí, né? Eu tinha um videocassete, eu lembro que eu pausei o filme para ir no banheiro logo no início. E quando eu voltei, a imagem parada era essa daqui, ó, do mapa que o general estava mostrando para o Major Dutch, né, o personagem do Arnold Schwarzenegger. Ele estava mostrando um mapa de uma região de fronteira. O filme ele não deixa claro aonde a missão estava acontecendo. O que a gente sabe da vida real é que o filme foi inteiro rodado em uma selva brutal mexicana. Então um local bem cascudo, as locações elas foram muito difíceis, né? O filme teve uma série de problemas mesmo, para poder rodar, para poder ser efetivado, né? Mas ele foi terminado ali. Então a gente sabe que foi rodado na vida real no México, mas não tinha um posicionamento real. Essa cena a qual eu estou me referindo aqui é que o mapa que o general está mostrando para o Major Dutch, ele é um mapa do Brasil. Eles estão conversando sobre uma região de fronteira, o Major vai ter que cruzar a fronteira para resgatar um pelotão que desapareceu, né, com um helicóptero que foi perdido naquela região, então eles vão ter que cruzar a fronteira. Eles estão mostrando ali, o problema é que a imagem, quando eu dei pausa no videocassete ali, ela ficou parada nesse mapa. Quando eu voltei, eu lembro que eu fiquei ajeitando algumas coisas e ao olhar a imagem, eu li o nome do local que estava nesse mapa ali. E esse local fica entre o Maranhão e Tocantins. Esse local é a Chapada das Mangabeiras, tá no mapa, olha aí. Então é só uma curiosidade, né, de mais um errinho, nesse caso não de sobrevivência, mas de localização, né. Ó, essa aqui é a cena do mapa, pessoal. Aqui o general está mostrando ao Major Dutch o posicionamento que eles vão ter que atuar. Presta atenção aqui, ó. Olha aí, ó. Vou dar um pause aqui. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Chapada das Mangabeiras. Dá uma pesquisada aí, ó. Chapada das Mangabeiras fica aqui no Brasil. Eles estão falando de uma área de fronteira, e nessa posição aqui que o general indicou é onde vai acontecer a missão. Né? Mas que fronteira? A fronteira do Maranhão ali com o Tocantins? Essa alta autoridade sempre viaja do lado errado da fronteira? Eu acho que sim, né? Um erro imperceptível se você não tiver dado um pause ali para fazer como eu fiz de forma acidental, talvez você não perceba isso, né? É provável que a maioria das pessoas não tenha percebido isso. Mas vamos ao que interessa, que é qual é o erro de sobrevivência, qual é o erro técnico
né, na utilização de uma técnica de sobrevivência que acaba acontecendo nesse filme. Vem comigo, analisa essa cena aqui. A cena que a gente vai comentar é a do primeiro esclarecedor. Esse grupamento do Major Dutch possui um primeiro esclarecedor que é muito fera, muito top, que é o Billy. O Billy é um índio nativo norte-americano que é todo sensitivo, ele tem um faro muito apurado, ele consegue ler os sinais, por exemplo, de uma batalha, né, que já aconteceu, simplesmente olhando as cápsulas dos disparos que foram deflagradas, os sinais que foram deixados nos entornos ali do local. Então ele tem um senso muito apurado e ele ganha essa função militar que a gente chama de primeiro esclarecedor. Ele vai averiguando na frente, ele vai rastreando, ele vai lendo o que a mata e o que o local em si dita para que o grupamento possa fazer. Então ele é um componente muito importante, até mesmo antes de um ataque, antes da execução de qualquer missão, né, dentro de uma falange, de uma patrulha como essa do Major Dutch. E ele demonstra que ele tem conhecimento de sobrevivência, conhecimento de biomas, conhecimento de selva, né? Ele é um personagem que aparece ali trabalhando muito bem essa ideia, né, de que ele inclusive está mantendo a ponta, está sendo o primeiro esclarecedor porque ele domina ambientes naturais, né? Ele não está no grupamento do Major Dutch por acaso. Só que ele acaba cometendo um erro de sobrevivência ali quando ele vai executar essa cena aqui, ó. Presta atenção comigo, deixa eu inverter a imagem aqui. Vamos lá, o Billy vai aparecer ali, ó. Ele encontra um local, começa a fazer uma observação e, oh meu Deus, um cipó d'água. Temos aqui um cipó d'água. Ele corta o cipó com uma relativa facilidade e começa a tomar a aguinha do cipó. O que é que foi cometido de erro nessa cena? Isso é o que eu quero conversar a partir de agora. Bom, esse é um vídeo só para falar da execução dessa técnica de sobrevivência, né? Um erro de sobrevivência, como eu disse, mas na verdade é um erro de execução de uma técnica de sobrevivência, que é o quê? Extrair a água do cipó de água, né? Do famoso cipó d'água, ou também chamado cipó de casca grossa. Então, o Billy, como um primeiro esclarecedor, como alguém que está ali na função de entender melhor do ambiente natural, o pessoal que deu consultoria para esse filme aí talvez não tenha atentado para alguns detalhes. A gente jamais vai simplesmente pegar um cipó sem fazer o teste com a lâmina na casca dele, ver se a casca solta com facilidade, né, o que indica que a água é potável. A gente tem alguns procedimentos. Então, primeiro verificar se essa casca solta facilmente. A gente vai literalmente girar a mão no cipó assim para ver se ela vai soltar com facilidade. Depois, a gente vai pegar a lâmina, no caso aí o Billy usou o facão, né? Pegaria o facão para já raspar a casca e já de cara ver se não vai segregar leite. Tem muito cipó que é idêntico ao cipó da água, né, aquele que vai te dar água potável, mas que, cara, riscou a casca dele aqui e segrega leite. E leite entra naquela regra, aquela famosa regra do cal, né, cabeludo, amargo e leitoso. O cipó timbó, por exemplo, não segrega leite, mas quando você testa a água é amarga. Outros cipós, raspou, tem leite, você já não corta. Então eu mesmo faço a raspagem e já provo ali, ou testo uma parte delicada da minha pele, como por exemplo essa parte interna do braço, para ver se não vai dar uma reação. E aí é outro detalhe, tá? Então a execução da técnica aí, o filme está passando a ideia de que é um especialista, né? O cara mais versado da equipe em ambiente natural, né? E ele deveria mostrar alguns detalhes ali que é um erro, que pro cara que está assistindo não interessa. É legal se ver ali, pô, o mateiro, acabou que indião, o mateiro corta o facão, ô louco, tem água no cipó e tá ali tomando tranquilo, mas para alguém que é especialista no assunto, a gente já vai parar, dar uma olhadinha, né? Não tô falando que eu sou especialista, mas é que eu trabalho com isso, dou aula, né? Sou professor e instrutor de sobrevivência, então tem que pontuar isso. Então, não foi feito o teste. Outro detalhe crítico, né, que acaba inutilizando a efetividade dessa cena. Está completamente inadequado a forma de execução da técnica, ok? A gente, quando vai dar essa instrução do cipó de casca grossa, a gente sempre fala, ó, você corta primeiro o cipó na parte mais alta, depois vem para essa parte, esquece a parte que ficou lá pendurada, e vem cortar numa parte mais abaixo. Por quê? Simplesmente por conta da pressão atmosférica.
A gente acaba escutando em algumas instruções, né, que quando o cara vai mostrar isso, ó, você corta primeiro em cima, depois tu vem e corta embaixo. Porque se você cortar primeiro embaixo, a água sobe, ela é chupada toda lá para cima, né, pelo cipó. É quase isso que acontece, mas na verdade a pressão atmosférica é o que acaba criando esse efeito pra gente, tá? Quando você faz o corte, você pode segurar o cipó aqui na parte de cima. Fez o corte, essa aqui é a parte mais baixa dele, ok? A água literalmente pode sumir daqui, subir. Mas não é porque o cipó ou a planta está chupando, e sim porque o peso da pressão atmosférica está atuando naquele ponto e está literalmente levando a água lá para cima. Essa água pode inclusive estar presa ali. Se esse cipó tivesse inteirinho cheio de água, a água não iria escorrer do jeito que a gente vê nessa cena aí. Quando o Billy corta o cipó, a pressão atmosférica não deixa a água escorrer do jeito que a gente vê aí. A gente consegue ver nessa imagem aí, inclusive, que possivelmente a produção preparou esse cipó, uma espécie de mangueira, alguma coisa, pegou um cipó, abriu, colocou uma mangueirinha dentro, fechou. Alguma coisa pode ser vista. Ó. Se você analisar na imagem, existe uma canaleta aqui, ó, de material que foi recolocado. Aqui dá para ver um pedacinho, ó, exatamente aqui, ó, onde está o mouse passando aqui, ó. Dá para ver um pedacinho que está falhado e dá para ver que tem um caninho, uma mangueira, alguma coisa aqui que não está muito certa, né? Isso que eu estou falando, inclusive, faz sentido e não faz ao mesmo tempo, porque o corte é feito exatamente aqui, ó, onde inclusive tem uma falha. Veja que ele bate com o facão exatamente nesse ponto aqui, ó, tá? Então a gente tem esses detalhezinhos para serem analisados. Ele vai pegar, vai segurar nessa parte e vai bater aqui, ó, pum, bateu. A pressão atmosférica não deixaria isso aqui acontecer, ó. Ele está colocando a boca no cipó, é algo que também está errado na execução da técnica, e ó, a água escorrendo dessa forma, ela só acontece se lá para cima eu tiver um corte, alguma coisa acontecendo para que a pressão atmosférica empurre a água ali para baixo. Então a gente tem essa gama de pequenos detalhes aí que vai sim fazer toda a diferença de uma situação real. Outra recomendação que a gente dá é jamais fazer isso que o Billy fez ali, ó, de colocar a boca no corte. Quem dá instrução de sobrevivência, quem trabalha com esse tipo de temática, dá uma olhada na cena ali, ó. Ele está encostando o lábio no corte. Mesmo o cipó sendo de água plenamente potável, deliciosa, saborosíssima, eu já vi a pessoa encostar o lábio ali e dar uma reação. Simplesmente porque tem um material vegetal ali, o cipó às vezes tem uma composição que acaba irritando a pele da pessoa, até por isso a gente costuma tirar um pedacinho da casca do cipó e fazer um teste aqui, ó, nessa parte mais interna, para ver se não vai empolar, dar uma reação. Não é recomendado que você encoste a boca no cipó. É um outro erro. Quem prestou consultoria para o filme deveria saber disso, né? Que ó, se ele está interpretando alguém que está passando a ideia de um especialista em selva, ele tem que fazer o corte em cima, tem que fazer o corte embaixo. Aí com esse pedaço completamente livre na mão, a pressão atmosférica entra pela parte de cima, né? Ataca a parte de baixo também, mas aí você segura e a gravidade faz o resto, faz gotejar na sua boca. Então um detalhe bem pequeno mesmo, mas que eu como professor e instrutor tenho que pontuar, tá? Quero te mostrar um exemplo agora em uma garrafa, para que você entenda como a pressão atmosférica vai atuar nesse caso do corte, né? Por que não funciona cortar como o Billy fez no filme e ver a água escorrendo desse jeito ali? Eu quero te mostrar um exemplo disso agora, vem comigo. Então, pessoal, fazendo esse corte exatamente como o Billy fez, pode ser que a água, né, ela fique presa ali dentro, ela não vai escorrer como a gente está vendo na imagem ali, né? E se houverem pontos de menos pressão lá para cima do cipó, em outros locais dele, é o que vai acontecer mesmo, né? Quando a gente escuta o pessoal falar às vezes, né? A planta vai chupar, mas na verdade não é chupar a água lá para esses locais de menos pressão. O universo vai tentar equilibrar as coisas, ele está calibrado matematicamente para fazer isso. É isso que pode te matar ou te salvar numa situação de sobrevivência, por exemplo, né? É a mesma analogia do calor. O chão, por exemplo, com 12 graus, você com 36 graus e pouco no corpo. Se você deita diretamente no solo em uma noite fria, o solo está mais frio que você, 12 graus, o teu calor vai ser roubado para o solo até que aquele ponto se equalize, ou seja, que vocês tenham as mesmas temperaturas. É o que acontece na nossa cama. Dia muito frio, você deitou ali embaixo das cobertas,
tá tudo gelado, dali a pouco tá tudo quentinho, porque você trocou calor com as cobertas, equalizou, ficou tudo na tua temperatura, e você consegue ter uma noite confortável. Com essa ideia das pressões é a mesma coisa, o universo ele vai tentar pegar da onde tem mais pressão e dar para onde tem menos. Você fez o corte no cipó, né? A pressão atmosférica vai atuar ali e vai sim empurrar a água para partes do cipó que não tenham essa água armazenada. Por gravidade, essa água vai estar nessa parte mais baixa, né, na altura onde a gente consegue fazer o corte. Cortou ali, daquela parte para cima, a pressão costuma empurrar e levar essa água para pontos do cipó que estão com menos pressão, para preencher e equalizar as coisas, ok? Vai sobrar para você a parte de baixo. É por isso que a gente fala, corte o cipó na parte mais alta que você conseguir primeiro, depois venha descendo, corte aqui nessa parte mais embaixo, opa, tô com um pedaço desse tamanho de cipó. Aqui dentro dele vai ter água, a gravidade vai começar a fazer essa água vir para essa ponta que tá. Olha aqui, ó, isso aqui é um cipó. Vou fazer de conta que essa minha machadinha aqui é um cipó, tá? Cortei em cima, cortei embaixo, fiz um corte aqui, ó, com escoamento bom, né? Tô com a água presa aqui. A hora que eu virar, não só a pressão atmosférica entrando nesse ponto aqui, ó, e nesse aqui, fazem com que a água trabalhe de um lado para o outro, né? Nesse caso, ela vai vir para esse lado, por quê? A pressão atmosférica atuando aqui em cima vai se somar com a força da gravidade puxando tudo aqui para baixo e ele começa a gotejar exatamente aqui, ok? É como se eu tivesse uma mangueira, ó, uma mangueira curva, exatamente como o cabo aqui, ó, do machadinho. A água está presa aqui, porque a gravidade está puxando nesse sentido. A hora que eu virar, a gravidade puxa nesse, ok? É mais ou menos isso. Para deixar essa explicação o mais didático possível para você que está me assistindo, vamos simular essa ideia da pressão atmosférica, visualizando ela com uma bacia e uma garrafa d'água aqui, ó, que eu furei. Essa garrafa está furada, ela tem um furinho que está gotejando um pouquinho, quero ver onde é que está o furinho. Está exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui eu tenho um furinho. Veja, perceba que essa garrafa aqui ela está tampada, mas eu fiz um furinho aqui. Vocês já vão perceber que ele realmente está furado, né? Vou pegar uma baciazinha aqui só para não fazer tanta bagunça. E a pressão atmosférica aqui, ela está atuando em volta desse recipiente inteiro. E está, inclusive, fechando esse pequeno furinho que eu tenho aqui. Ó, fiz o furinho aqui, ele está pingando, ó, tá molhadinho. Tá? Acho que dá para ver que ele pinga um pouquinho ali, ó. Se eu apertar a garrafa, dá para ver que, ó, ele está vazandinho ali, ó. Mas eu parei de apertar, tá tudo equalizado. É mais ou menos, né, de uma forma muito mais diminuta, como o corte que eu fiz no cipó. Como o sistema está todo fechado e a pressão atmosférica está atuando só aqui no furo, seria mais ou menos o corte do cipó, né? Isso aqui numa escala bem menor, o cipó seria bem mais longo, né, para que essa ideia toda de um corte e a água não escorrer ali funcionasse, né? Mas olha o que acontece quando eu introduzo a pressão atmosférica aqui na parte de cima também, ó. Eu vou abrir a garrafa. Opa, peraí que eu tô apertando. Eu não quero apertar a garrafa para não fazer a coisa errada. Eu vou simplesmente abrir a garrafa aqui, ó. Tô segurando, pinçando dessa forma aqui, ó. Eu vou abrir a garrafa aqui e olha o que vai começar a acontecer ali, ó. Olha ali, ó. Vou fechar a garrafa agora, ó. Vou cortar a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica vai começar a apertar o furo aqui, ó. E vai diminuindo cada vez mais. Por quê? A pressão atmosférica, ela atua nesse local. Eu estou fazendo isso aqui para simular o corte que a gente teria feito no cipó, ok? Se a gente tivesse muito mais garrafa aqui, ó, lá para cima, né, simulando o cipó, e áreas de muito menos pressão ali para cima, fiz o furo aqui, isso aqui tudo é puxado, chupado, mas na verdade empurrado pelo furo que eu fiz, levando tudo lá para cima. A pressão atmosférica está segurando tudo aqui. Se eu cortar aqui em cima, depois vier e cortar aqui embaixo, a água está presa aqui, tá? Automaticamente o corte que eu fiz em cima já faz a pressão atmosférica entrar e olha o que aconteceu. A pressão atmosférica está entrando ali e a água está escorrendo. E assim como eu mostrei com a machadinha, né, para que essa água não escorra mais, eu vou deitar. Deitei o meu cipó aqui, ó. O cipó está deitadinho, ok? Se eu virar e tiver o corte aqui, a pressão atmosférica entra por aqui e a água vai sair. É assim que funciona. É uma simples questão de pressão atmosférica. Só para exemplificar porque é que, se você não fizer o corte em cima e depois o corte embaixo, essa cena do filme aí não funciona, cara. Não funciona mesmo.
Cortar o cipó em cima e tomar diretamente dessa parte elevada não funciona, porque se a pressão atmosférica não estiver atuando em outro ponto mais acima do cipó, ele para de ter água drenada ali, ó. Aqui ele ainda tem um pouquinho vazando, mas ó, a pressão está começando a apertar, a pressão atmosférica está apertando, e ele vai cada vez gotejar menos. Ok? Simples assim. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Última informação que eu gostaria de passar para vocês é que esse ator aí, o Sonny Landham, que fez o personagem Billy, né, ele acabou falecendo aos 76 anos em 2017, mas deixou pra gente aí essa obra icônica, a participação dele nessa obra icônica aí que é O Predador, ok? Eu sou o Luciano Tigre, espero que você tenha gostado desse vídeo aí, só para trabalhar essa temática. Farei mais vídeos pontuando erros de sobrevivência em filmes. E vamos que vamos, fortíssimo abraço, fica à vontade para deixar o seu comentário, para me seguir ou não, para dar o like ou não, fica à vontade. Forte abraço e vamos que vamos. Tchau, tchau. Valeu!